Há um lugar onde a realidade parece suspensa, em um eterno estado de podridão silenciosa. Um lugar onde o ar é pesado, onde o vento não sopra, onde o tempo não avança. Um lugar onde cada sombra parece viva, observando, esperando, sussurrando verdades que tentamos ignorar. Esse lugar atende por muitos nomes, mas para milhões de pessoas que acompanharam as estranhas manifestações na pacata Hawkins, ele é conhecido por um só: o mundo invertido. Porém, antes de ser um ambiente paralelo, antes de ser um reino de monstros, antes de ser o palco de batalhas quase apocalípticas, o mundo invertido é um símbolo, um espelho distorcido do que existe dentro de nós. E talvez seja por isso que Stranger Things fez tanto sucesso, porque o terror que habita aquele outro lado não é estranho, é familiar. 1. A origem do medo está sempre dentro. O mundo invertido não é apenas uma dimensão alternativa infectada por criaturas e neblinas tóxicas. Ele é, essencialmente, a materialização do que negamos. Quando assistimos à série, entendemos que ele existe como um reflexo escuro da nossa própria realidade. Mas, se tirarmos as camadas de ficção, efeitos visuais e criaturas mutantes, percebemos que o conceito é mais íntimo do que parece. O mundo invertido representa tudo aquilo que enterramos porque não queremos enfrentar. Memórias traumáticas, inseguranças, dores antigas, medos sem nome, a ideia de não sermos suficientes, a culpa que fingimos que não existe. A série usa monstros para ilustrar esses sentimentos, mas, no fundo, os monstros são apenas metáforas. O verdadeiro horror sempre foi humano. 2. Hawkins como metáfora da mente. Para entender a profundidade do mundo invertido, é preciso ver Hawkins como uma mente humana. Pequena, aparentemente tranquila, organizada, previsível. Até que algo desperta do lado de dentro e se expande. É assim que funciona com todos nós. Vivemos acreditando que temos controle. Organizamos nossa vida com rotinas, tarefas, compromissos, metas. Até que um trauma desperta. Uma dor antiga chama por nós. Uma lembrança se recusa a morrer. De repente, aquela cidade interior que parecia tão calma começa a apresentar rachaduras. E através dessas rachaduras, o mundo invertido começa a vazar. 3. O mundo invertido com memória estagnada. Na série, o mundo invertido é um reflexo da Hawkins real preso em um instante do tempo. Como se tudo tivesse congelado em um único segundo infinito, repetido eternamente. Essa é a definição perfeita de um trauma. Traumas não envelhecem. Eles não acompanham o nosso crescimento. Eles ficam congelados, imóveis, intactos, até que algo os desperta. É por isso que, mesmo anos depois de um acontecimento doloroso, somos capazes de senti-lo como se tivesse acabado de acontecer. O mundo invertido na série está estagnado, porque nossas dores também estão. 4. As criaturas como manifestações emocionais. Cada criatura do mundo invertido é mais que um inimigo físico. São símbolos. O Demogorgon é o instinto bruto, animal, irracional. O medo que corre antes de pensar. O devorador de mentes é o controle, a manipulação, a ansiedade invasiva que domina o pensamento. As partículas escuras representam a contaminação emocional que se espalha, discretamente, se infiltrando sem que percebamos. E o Vecna, como arquiteto do pesadelo, é a personificação do trauma que tenta transformar sofrimento em identidade. Mas a beleza simbólica está no fato de que cada criatura só existe porque alguém, em algum nível, deu espaço para ela dentro de si. Assim como na vida real, a dor cresce quando ignorada. O medo se fortalece quando alimentado.
A ansiedade domina quando acreditamos nela. O trauma nos molda quando não tentamos curá-lo. O mundo invertido não cria monstros. Ele revela os que já existiam. 5. O clima, a neblina e o silêncio. Uma paisagem emocional. A atmosfera do mundo invertido é tóxica. O ar parece pesado o suficiente para dobrar o espírito. A vegetação é retorcida, como se também estivesse sofrendo. O céu não existe. Apenas um vazio escuro. Essa paisagem não é um acidente. Ela é a visual perfeita do que acontece dentro de nós quando ficamos presos a sentimentos que não enfrentamos. A neblina é a confusão mental. A escuridão é a falta de direção. O silêncio é a repressão emocional. As partículas flutuantes são pensamentos intrusivos que nunca somem. A ausência de vento representa a falta de movimento, de mudança. Ali, tudo é estático. Tudo é repetido. Tudo é preso. Assim como muitos sentimentos nossos. 6. A ligação entre os mundos. O portal emocional. Os portais entre Hawkins e o mundo invertido não são apenas efeitos dramáticos. Eles representam rupturas internas, momentos em que algo dentro de nós rompe uma barreira e exige atenção. Portais se abrem quando há dor reprimida, crises intensas, traumas retornando, emoções não resolvidas, medos que transbordam. Quando o portal se abre, não dá mais para fingir que nada está acontecendo. O problema invade nossa vida, altera nossa rotina, bagunça tudo. E não adianta empurrar para debaixo do tapete. Todo portal precisa ser fechado de dentro para fora, assim como nossas feridas. 7. O papel dos jovens, a coragem que esquecemos de ter. Em Stranger Things, são sempre os jovens que enfrentam o mundo invertido primeiro, não porque são mais fortes, mas porque são mais abertos. Os adultos, já cansados, já moldados, já cheios de camadas, têm dificuldade de acreditar no impossível. As crianças, não. E isso é simbólico. Quando somos jovens, encaramos nossos medos sem entender muito bem, mas enfrentamos mesmo assim. Com o tempo, aprendemos a evitar. Os protagonistas representam algo essencial. O maior inimigo do mundo invertido é a coragem de olhar para o que dói. E isso é algo que as crianças, com sua autenticidade, fazem sem hesitar. A série nos lembra o que esquecemos, que não existe cura sem enfrentamento. 8. A presença constante, ser observado pelo próprio trauma. Uma das sensações mais marcantes do mundo invertido é que sempre há algo observando, algo que se move nas sombras, algo que nunca é visto diretamente, mas se sente. Isso é familiar, não é? A ansiedade observa. A culpa, observa. A insegurança, observa. Mesmo quando estamos bem, mesmo quando estamos distraídos, mesmo quando achamos que superamos. No mundo real, não há criatura com garras e dentes, mas há pensamentos que nos seguem tão persistentemente quanto qualquer monstro da série. A sensação de ser observado é, na verdade, a consciência lembrando que há algo pendente. 9. O tempo distorcido, o passado sempre presente. No mundo invertido, o tempo não avança, é sempre agora. Isso é exatamente o que acontece quando uma pessoa está presa em um trauma. Uma parte dela nunca sai do momento da dor. Anos podem passar, pessoas mudam, vidas mudam, mas o trauma continua lá dentro, repetindo-se como se tivesse acabado de acontecer. Stranger Things usa uma metáfora visual perfeita para mostrar o que psicólogos explicam há décadas.
Quando não curamos o passado se repete eternamente dentro da gente. 10. O inverso da vida. O inverso de nós mesmos. A maior revelação da série não é a existência do mundo invertido. É o que ele representa. O que existe dentro das pessoas quando elas são deixadas sozinhas com seus medos. Estruturalmente, o mundo invertido é idêntico ao mundo real. Mesmas ruas, mesmas casas, mesmas construções. Mas tudo está morto, vazio, podre. Isso nos diz algo incômodo. O mundo invertido é o nosso mundo, mas sem amor, sem conexão, sem esperança. É o mundo quando olhamos para ele apenas com medo. 11. O impacto emocional. Por que nos identificamos tanto? Stranger Things não fez sucesso apenas por nostalgia dos anos 80, por trilhas sonoras icônicas ou por personagens carismáticos. Fez sucesso porque mostrou, de maneira visualmente espetacular, algo que todos nós conhecemos muito bem: o terror interno. Não o terror sobrenatural. Não o terror dos monstros. O terror emocional. O mundo escuro onde nos escondemos quando estamos tristes, quando estamos com medo, quando estamos perdidos, quando estamos confusos, quando estamos quebrados por dentro. O mundo invertido físico é só um cenário. O verdadeiro mundo invertido sempre esteve dentro de cada personagem e dentro de nós. 12. A travessia. O retorno depois da escuridão. Toda vez que alguém entra no mundo invertido, volta transformado. Nem sempre ferido, nem sempre traumatizado, mas transformado. E isso é profundamente simbólico. Na vida real, ninguém entra na própria dor e sai igual. Toda a jornada interna deixa marcas, mas deixa também algo ainda mais importante: compreensão. E às vezes, compreender o próprio sofrimento é o primeiro passo para superá-lo. O retorno do mundo invertido é como o retorno de alguém que encarou seus piores medos. Nunca se volta intacto, mas se volta mais verdadeiro. 13. O sentido final. Por que o mundo invertido importa? A beleza de Stranger Things está em mostrar que o mundo invertido não é apenas o lar do mal, é o lar do que está mal dentro das pessoas. Ele não existe para destruir, existe para revelar. Revelar que todos têm sombras, todos têm medos, todos têm traumas, todos têm segredos, todos têm um lado que evitaram por tempo demais. E essa é a verdade escondida no coração da narrativa. O mundo invertido é assustador, porque mostra exatamente quem somos quando paramos de fingir que. 14. A lição que fica. O mundo invertido continua existindo na série porque continua existindo em nós. E não importa quantas vezes tentemos fugir, evitá-lo ou ignorá-lo, uma hora ele nos chama, não para nos destruir, mas para nos completar. Porque ninguém é inteiro enquanto foge da própria sombra. E talvez essa seja a maior mensagem de Stranger Things. Crescer significa atravessar o mundo invertido dentro de nós e escolher não deixar que ele nos defina.